Bom dia. Hoje, como nós prometemos, falaremos sobre o mandado de junção, não é? Outro remédio constitucional. Porque na aula anterior terminamos a matéria de habeas corpus. Todavia, nós vimos que nesta semana, tomou conta dos noticiários a questão do habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio relativamente a esse famoso traficante, não é? E toda a polêmica ficou lá em cima do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Nós falamos que normalmente é um prazo não matemático, não é? Mas é um prazo para o encerramento da fase acusatória dentro do processo penal, quando o réu está preso preventivamente, é de aproximadamente 81 dias. E daí surgiu esse parágrafo único do artigo 316, determinando que o juiz, não exatamente em 81 dias, mas em 90 dias, fizesse uma revisão daqueles motivos que ensejaram a prisão preventiva. Então, diz lá o artigo 316 do Código de Processo Penal, né? A cabeça do 316 vai dizer: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, de ofício ele é iniciativa própria dele, né? Ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no decorrer da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Bom, então, falamos já da aula anterior, não é? Que tem motivos para decretar a prisão preventiva, mas quando esses motivos não mais existem, ela tem que ser revogada. Ou se ela foi revogada, mas surgiram novos motivos, ela pode ser novamente decretada. Mas toda a polêmica girou em torno do parágrafo único desse artigo, que vai dizer: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E o que aconteceu é que não houve a observância desse parágrafo único lá no juízo aonde esse famoso traficante estava sendo processado, não é? Não houve essa revisão e o ministro Marco Aurélio, entendendo, né, o que consta que a aplicação do artigo 316 devia ser feita de ofício, ou seja, passados 90 dias, não tendo o juiz lá onde estava sendo processado ou acusado, não tendo o juiz analisado se era o caso ou não de manutenção da prisão preventiva, o ministro, então, Marco Aurélio falou: se ele não analisou, passou o prazo de 90 dias, o réu tem que ser solto. A grande polêmica é se a aplicação desse prazo é automática ou não, se o ministro deveria ter consultado o juiz lá de primeiro grau para saber, não é, se houve ou não essa motivação e por que não houve esse tipo de motivação para a decretação, para a manutenção da prisão. Então isso, hoje, vocês sabem, está uma polêmica enorme a respeito do alcance desse parágrafo único do artigo 316. Ou seja, a necessidade de que
o juiz competente do processo onde se decretou a prisão preventiva, ele, nesse prazo, faça uma análise se é necessária a sua manutenção e fundamente, não é, a necessidade da sua manutenção. A lei é muito boa, é importante, o problema é, às vezes, ela não é bem observada ou ela é interpretada de uma maneira que pode causar situações como essa de soltar um réu perigosíssimo, não é? Um grande traficante, e que a Polícia Federal teve um trabalho enorme para conseguir localizá-lo, muito grande para prendê-lo, e agora foi solto em razão desse dispositivo que o Supremo está fazendo uma análise de como deverá ser aplicada esta norma, não é? Que estabelece esse prazo de revisão de 90 dias para a manutenção ou não da prisão preventiva. Bem, então, esse é o tema do momento, não é? Mas o nosso bate-papo de hoje é sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção, no nosso caso, ele ficou dormindo durante mais de 20 anos. Não se aplicava o mandado de injunção, era praticamente uma letra morta dentro da Constituição, porque se entendia que o mandado de injunção era uma cópia reduzida da ação de inconstitucionalidade por omissão. E já que, como nós vimos, a ação de inconstitucionalidade por omissão, ela praticamente não tem eficácia, não é? Porque o Supremo, quando declara a inconstitucionalidade por omissão, ele apenas dá ciência ao poder que deve fazer a lei, que ainda precisa ser feita, não é? E se o Congresso, no caso, não faz a lei, fica por isso mesmo, não é? E o mandado de injunção também, tal qual a ação de inconstitucionalidade por omissão, tinha por base o raciocínio de que o Poder Judiciário é apenas legislador negativo e não legislador positivo. Legislador negativo no sentido de, pura e simplesmente, retirar do ordenamento jurídico uma lei que é inconstitucional, que o Supremo considerou inconstitucional, mas que o Poder Judiciário não é um legislador positivo no sentido de fazer uma lei que o legislador ainda não fez. Então, durante muitos anos, prevaleceu essa tese de que o Poder Judiciário não é um legislador positivo, não pode fazer lei, não é? Ele apenas é um legislador negativo, que pode retirar a lei do ordenamento jurídico. Essa tese, no entanto, ela começou a ser combatida e tem um trabalho muito bom, um colóquio que foi feito na Europa entre os constitucionalistas portugueses, espanhóis e brasileiros. E eu destaco ali a participação do constitucionalista espanhol, que vai dizer que essa premissa de que o Poder Judiciário não pode ser legislador positivo, ela tem que ser revista, porque em inúmeras situações o Poder Judiciário tem que ser um legislador positivo, tem que suprir as omissões do Poder Legislativo. Muito bem. Bom, então, houve uma certa reviravolta na eficácia do mandado de injunção, que, repito, durante 20 anos não teve nenhum tipo de eficácia. Era uma letra absolutamente morta dentro do nosso sistema. Bom,
Então, o que é o mandado de injunção? O mandado de injunção está disciplinado lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que diz: consider-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, ou seja, falta de norma do Congresso, por exemplo, não é, das assembleias, falta de norma regulamentadora, pode ser até falta de um decreto, falta de norma regulamentadora, que é do poder legislador infraconstitucional, não é? Falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Ou seja, a Constituição, ela garante um direito, garante uma liberdade, porém, isso, para ser exercitado, depende de uma lei, depende de uma lei infraconstitucional, não é? Então, e essa lei não vem. E daí a Constituição dá o direito, não é? O direito à liberdade e o legislador infraconstitucional, a não fazer a lei necessária, ela impede o exercício desse direito. Então, a Constituição dá o direito e o legislador infraconstitucional, com a sua omissão, impede o exercício deste direito. Então, só relendo, consider-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, esse é o grande problema, não é? A Constituição concede, mas eu não posso exercer aquele direito por falta de uma norma do legislador infraconstitucional. Bom, aí nós vamos recordar, de Constitucional 1, aquela distinção de eficácia das normas constitucionais. Nós sabemos que a norma constitucional pode ter eficácia plena, e na eficácia plena, aquelas normas de eficácia plena não dependem de norma infraconstitucional. Então, aquelas normas de eficácia plena que constam na Constituição, elas podem ser exercidas imediatamente, independentemente da necessidade do legislador infraconstitucional fazer alguma coisa. Então, a gente pode pegar, vamos lá, o artigo 5º, não é? É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, é inviolável a liberdade de consciência. Então, são normas de eficácia plena, que eu posso exercê-la com base diretamente na Constituição. Então, eu posso exercer esse meu direito a partir do próprio texto constitucional. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. São normas de eficácia plena, não é? Aí nós temos aí também as chamadas normas de eficácia contida ou eficácia reduzível. Eficácia contida ou eficácia reduzível é aquela norma constitucional que eu também posso exercer o direito dela decorrente, independentemente da participação do legislador infraconstitucional. Porém, o legislador infraconstitucional pode reduzir aquela eficácia. A norma de eficácia plena,
eu posso exercê-la a partir da Constituição, e o legislador infraconstitucional não pode reduzir aquela eficácia, não pode reduzir a eficácia plena. Na eficácia contida ou reduzível, a norma constitucional, eu posso exercer aquele direito a partir da própria Constituição. E aí eu vou, mas o legislador infraconstitucional pode reduzir o alcance daquela norma. Vamos ver até aqui no caso nosso de advogados, vai dizer o artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Liberdade, eu posso escolher qualquer trabalho, não é? Mas daí essa é uma norma de eficácia reduzível, que vai dizer, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o advogado, é possível exercer a minha profissão? Sim, eu já me formei na faculdade, não é, de Direito, mas a lei estabelece um limite para o exercício da advocacia, que é a aprovação no exame da ordem. Então, é possível estabelecer um limite ao exercício da advocacia? Sim, o legislador infraconstitucional estabeleceu esse limite. O fato de você se formar em direito não lhe dá o direito, né, de já exercer a advocacia. É preciso que tenha ali a aprovação, todos nós sabemos, né, a aprovação pela OAB. Muito bem. Agora, essa norma de eficácia reduzível ou contida, para o médico, ela é de eficácia plena. A pessoa se forma em medicina, já pode abrir lá o seu consultório e exercer a função de médico, não é? Por quê? Porque em relação aos médicos, não foi utilizado esse limite para o exercício da medicina, tal como foi utilizado para o advogado. Mas nada impede que também venha daqui a pouco o CRM lá, que é o Conselho Regional de Medicina, e estabeleça limites para o exercício da medicina, exigindo, assim como a OAB exige o exame aí, né, da ordem, que o CRM lá também estabeleça alguma limitação, não é? Algum exame que aquele que se formou em medicina tenha que se submeter para daí poder exercer a medicina. Então, essa norma da liberdade de exercer qualquer ofício, ela é uma norma de eficácia chamada contida ou reduzível, e que o legislador infraconstitucional pode estabelecer limites para o exercício daquela profissão. Mas enquanto não estabelecer os limites, essas normas, chamadas de contidas ou reduzível, elas são equiparadas em relação à sua eficácia às normas de eficácia plena, ou seja, eu posso exercer aquela atividade, eu posso exercer aquele direito a partir do próprio texto constitucional. Não preciso de nenhuma lei infraconstitucional para que eu possa exercer aquele direito. E, finalmente, nós temos as chamadas normas de eficácia limitada. É para estas que cabe o mandado de injunção. O mandado de injunção não cabe para as normas de eficácia plena, porque ali a falta de norma regulamentadora não torna inviável o exercício dos direitos e liberdades. Porque na eficácia plena eu não dependo de norma de eficácia infraconstitucional, né? Na norma de eficácia plena, eu exerço o meu direito a partir do próprio texto constitucional. Norma de eficácia contida ou reduzível, também eu exerço o meu direito a partir do próprio texto constitucional. Apenas pode haver uma lei infraconstitucional
que estabeleça alguns limites. Então, a ausência de norma infraconstitucional não impede o exercício daqueles direitos constitucionais consagrados, não é? Então, essa é uma norma de eficácia plena. Preciso de norma infraconstitucional para exercer aquele direito? Não. Essa é uma norma de eficácia contida ou reduzível. Preciso de uma norma infraconstitucional para exercer aquele direito? Não. A omissão do legislador não me atrapalha em nada. Eu posso exercer aquele direito plenamente. O legislador pode vir estabelecer limites, mas se o legislador se omitir, a norma de eficácia plena ou reduzível equivale à norma de a norma de eficácia contida ou reduzível, equivale à norma de eficácia plena. Eu exerço meus direitos a partir da própria Constituição. Todavia, norma de eficácia limitada não. E repito, é para essas que existe o mandado de injunção. A norma de eficácia limitada, ela precisa de uma lei infraconstitucional, de uma norma infraconstitucional, para que eu possa exercer esse meu direito. Vamos dar alguns exemplos. No ato das disposições constitucionais transitórias, tem lá um artigo, artigo 8º, parágrafo 3º, só quero confirmar se é o artigo 8º mesmo, mas eu acho que é. Artigo 8º. Bom, vocês estão aí acompanhando, não é, com o texto? Artigo 8º. Deixa eu só arrumar aqui um instantinho só. Então, artigo 8º da ADCT vai dizer: aos cidadãos que forem impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica, eram punições. Lá na época da ditadura militar, as pessoas, já falei sobre isso, não é? Elas eram condenadas com base em leis secretas e naturalmente também em processos secretos. Então elas não sabiam por que elas estavam sendo processadas e não sabiam também por que elas foram condenadas. Então existiram centenas de casos assim, das pessoas serem condenadas com base em leis secretas, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro das universidades, dentro do executivo, dentro do próprio exército, não é? Do Poder Judiciário. Temos casos emblemáticos. O juiz, um juiz de Londrina, chegou na sala lá para fazer audiência, o escrivão veio comunicá-lo de que ele foi condenado a perder o cargo de juiz. Mas por quê? Nada, isso aí era um processo secreto, baseado em leis secretas, e a pessoa era condenada assim. Realmente um verdadeiro absurdo, não é? Então, vem agora a Constituição de 88, como que pedir perdão a essas pessoas. Repito, então, o texto.
aos cidadãos que forem impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas. Essas portarias reservadas eram as leis secretas, não é? Que se referiam às leis secretas. As portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, número S50, GM5, de 19 de junho de 64, e S285, GM5. Então, eram as leis secretas com base nas quais as pessoas eram condenadas. Essas pessoas, diz o artigo 8º, parágrafo 3º, a essas pessoas será concedida a reparação de natureza econômica. Então, elas perderam o emprego, perderam o trabalho, ficaram no ostracismo, não é? E já nem podiam mais trabalhar porque estavam marcadas pela ditadura militar. Então, o artigo 8º da ADCT, né, da Constituição de 1988, pedindo perdão, repito, a essas barbaridades, vai dizer que será concedida, então, uma reparação de natureza econômica. E daí põe, é uma norma de eficácia limitada, na forma que dispuser a lei de iniciativa do Congresso Nacional. Ou seja, eles terão direito a essa reparação na forma que dispuser a lei do Congresso Nacional. Daí não vem a lei do Congresso Nacional e daí as pessoas não podiam exercer esse direito à reparação de danos que foi garantido pela própria Constituição. Então, esse direito, o exercício desse direito constitucional dependia desta lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de 12 meses a contar da sua publicação. Muito bem, e daí vocês vão me perguntar se foi observado esse prazo. Não foi observado esse prazo. E ao que me consta, até hoje não tem esse prazo. A lei deveria sair, então, até 5 de outubro de 1989, não saiu, e daí que adiantou? As pessoas ganharam esse direito à indenização, mas esse direito à indenização, para ser exercido, dependia de uma lei do Congresso Nacional. A ausência da lei anulava completamente esse direito concedido pela Constituição. Então, é uma norma de eficácia limitada. A Constituição dá o direito e a omissão do legislador infraconstitucional impede o exercício desse direito. É para isto que existe o mandado de injunção. Nós temos também outros exemplos. Vou dar aqui só 2 exemplos para vocês. O parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, deixa eu olhar aqui o artigo 40 da Constituição Federal. Então ele vai dizer, está falando em relação à aposentadoria. E no parágrafo 4º ele vai dizer, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício em regime próprio de previdência social. Então, que os requisitos para você se aposentar pela previdência social, eles devem ser iguais para todos. Antigamente existiam muitos privilégios, né? Uns se aposentavam com menos tempo, o judiciário, posso falar por mim, enquanto que todos os outros podiam se aposentar
com 35 anos de contribuição, o juiz podia se aposentar com 30 anos de contribuição. Existem casos lá que são citados no Tribunal de Contas, que a pessoa entrava lá e já ganhava um monte de anos para a aposentadoria. Então existiam muitos privilégios. E agora vem o artigo 40, parágrafo 4º, acabar com esses privilégios, dizendo não, todos têm que cumprir os mesmos requisitos para a aposentadoria. Porém, ele estabelece algumas exceções. Por exemplo, parágrafo 4º-A vai dizer: poderão ser estabelecidos por lei complementar, então precisa de lei também, não é? Do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência. Então, pode ser aberta uma exceção para os servidores com deficiência? Claro, mas esses têm direito a uma aposentadoria especial. Mas que tipo de aposentadoria especial? Diz o parágrafo 4º-A. Aquele critério que a lei complementar estabelecer. Então, o deficiente físico tem direito a uma aposentadoria especial, mas para exercer esse direito ele depende de uma lei do legislador infraconstitucional. Da mesma forma, o parágrafo 4º-B vai dizer: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que trata lá o inciso 4, ou seja, aquelas pessoas que exercem uma atividade com risco de vida, não é? Risco, na verdade, é risco de morte, né? Com risco de morte, elas precisam também de uma aposentadoria especial, porque o contato diário com o perigo a que eles estão submetidos, naturalmente causa um desgaste emocional, um desgaste de saúde muito maior do que aqueles cargos exercidos aí meramente de forma administrativa, não é? Tá bom, mas também esse pessoal, ele precisa de uma lei complementar. Se não vier a lei complementar, não adianta a Constituição dar um direito de aposentadoria especial se não vier essa lei complementar, não é? E o parágrafo 4º, a linha C, também diz a mesma coisa: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, a terceira hipótese que merece uma aposentadoria especial. Então, lá o parágrafo 4º diz que os requisitos para a aposentadoria devem ser iguais para todos, porém, o parágrafo 4A, 4B e 4C, ele trata de aposentadorias especiais, que determinadas classes, não é, de trabalhadores merecem uma aposentadoria especial. Merecem aposentadoria especial, porém, mediante lei complementar. Se não vier a lei complementar, não terão direito à aposentadoria especial. Bem, então para esse tipo de
de normas constitucionais é que existe o mandado de injunção. Deixa eu só aqui também corrigir uma coisa nesse material que eu estou mandando para vocês. Tá, já corrigi. Bom, então, o mandado de injunção é necessário para tornar exigíveis as normas constitucionais, aquelas normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, repetindo, a Constituição dá um direito, mas o exercício desse direito, para o exercício desse direito, há necessidade de uma lei infraconstitucional. Bom, e o mandado de injunção é para isso, mas durante muito tempo eu disse não tinha eficácia alguma, porque está faltando uma lei para o exercício, digamos, dos direitos daqueles que foram processados e condenados através de leis secretas. Tem o direito, mas não podem exercê-lo por falta de lei infraconstitucional, né? Bom, mas isso não podia continuar assim. Não podia o mandado de injunção ser utilizado como uma norma de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, apenas dar ciência, no caso ao Congresso Nacional, para que ele fizesse a lei. Daí, se ele não fizesse a lei, ficava por isso mesmo, né? Os direitos constitucionais não poderiam ser exercidos. Bom, tem que um ponto, né, chegou a ficar insustentável essa noção de mandado de injunção como uma miniatura da ADIM por omissão. Foi o primeiro caso que o Supremo Tribunal Federal deu eficácia ao mandado de injunção, foi exatamente nesse do artigo 8º, parágrafo 3º, relativamente aos cidadãos que forem impedidos de exercer na vida civil a atividade profissional específica e que tinham direito a essa reparação nos termos da lei. Só que a lei não veio e aí o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, deu eficácia ao mandado de injunção, dizendo, bom, se a lei não veio, então esse direito deve ser exercido nos termos do Código Civil, suprindo, portanto, a omissão do legislador infraconstitucional. Então, aí, de uma forma ainda que indireta, o Poder Judiciário acabou legislando, apesar que, na verdade, ele acabou substituindo, né, a necessidade de uma lei, fazendo-se adotar uma outra lei para que aquele direito pudesse ser exercido. Relativamente à aposentadoria, então, poderão ser estabelecidos por lei complementar aquelas aposentadorias especiais, não é? E daí a lei complementar, ela deve estabelecer ali os requisitos de idade, tempo de contribuição diferenciados, não é, para os ocupantes daquelas carreiras que estão ali enumeradas, que dão a aposentadoria especial. Bem, mas se não vier essa lei complementar, então, se não vier essa lei complementar, através do mandado de injunção,
o Poder Judiciário agora está podendo suprir essa omissão, não se limitando apenas a notificar o Congresso ou a Assembleia para fazer uma lei relativamente à aposentadoria especial. Não, o Poder Judiciário agora, através do mandado de junção, ele pode dizer, olha, essa aposentadoria especial pode ser exercida naqueles casos, apesar da omissão do Poder Legislativo. É verdade que, em primeiro lugar, deve ser dado a oportunidade para o Poder Legislativo legislar. Todavia, se ele não legislar, o Poder Judiciário vai suprir essa omissão para que essa norma de eficácia limitada ela possa ser exercida, que ela não fique uma letra morta dentro da Constituição. Por isso a importância do mandado de injunção. Bom, o mandado de injunção ele tem uma lei própria a respeito do mandado de injunção, que é a Lei 13.300, de 26 de junho de 2016. E aí vai dizer, esta lei disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. Também, tal qual o mandado de segurança, não é? O mandado de injunção, ele pode ser individual ou coletivo. E essa lei, ela lá no artigo 2º estabelece algo muito interessante, mais ou menos repetindo o que diz a Constituição, mas ampliando um pouco. O artigo 2º vai dizer, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta total ou parcial, porque às vezes uma falta parcial também inviabiliza o exercício daquele direito. Então ele diz, a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandado de junção, ele pode suprir totalmente ou ampliar aquilo que foi feito apenas parcialmente. O parágrafo único do artigo 2º vai dizer, considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas ditadas pelo legislador competente. Porque muitas vezes há a norma regulamentar, mas a norma regulamentar ainda não é suficiente para o exercício daquele direito constitucional, não é? Ela ainda depende de alguma coisa. Então, o mandado de injunção é para suprir totalmente a omissão ou suprir aquela omissão parcial que, na prática, continua a impedir o exercício daquele direito. Para que o legislador não diga, não, mas nós já fizemos uma legislação a esse respeito. Porém, aquela legislação ainda não é suficiente para o exercício daquele direito constitucional. Então, o mandado de injunção, ele pode suprir a falta total ou parcial do legislador infraconstitucional para o exercício daquele direito. Muito bem, na sequência, né, nós iremos continuar relativamente com o mandado de injunção, mas hoje apenas recapitulando, não é, a questão polêmica do momento, que é
o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 90 dias para a revisão da manutenção ou não da prisão preventiva. E quando isso não é feito, ou não é fundamentado, é mais uma hipótese de impetração do habeas corpus. Claro que vai depender da fundamentação, vai depender de uma regulamentação melhor desse parágrafo único, não é? E o Supremo está aí preocupado em como estabelecer a interpretação desse dispositivo. Mas é importante que nós saibamos, não é, que ele existe e é mais uma hipótese de cabimento do habeas corpus. Bem, mandado de junção, outra ação constitucional, já vimos a sua definição lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que tem cabimento ao mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Vimos que o mandado de injunção só é necessário em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, porque elas que dependem de uma norma infraconstitucional, não é? Para que o direito seja exercido, que não há necessidade de mandado de injunção quando a norma for de eficácia plena, quando a forma for de eficácia contida ou reduzível, porque aí eu parto do próprio texto constitucional para exercer os meus direitos. Eu só preciso do mandado de injunção quando a norma constitucional for de eficácia limitada. Vimos os casos lá dos cidadãos que foram julgados e condenados com base em leis secretas, não é? Vimos o outro exemplo das aposentadorias especiais. E agora, então, vamos começar a estudar, na próxima aula, a lei que trata do mandado de injunção. Bem, então, até o nosso próximo bate-papo.